Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um dos fundamentos centrais do direito administrativo, refletindo a ideia de que as necessidades da coletividade devem prevalecer sobre os interesses particulares. Esse princípio se manifesta de forma clara nas relações entre o Estado e os indivíduos, orientando a atuação do poder público em diversas áreas. Ao adotar esse princípio, a administração pública busca garantir que os direitos e o bem-estar da sociedade sejam priorizados, mesmo quando isso envolva limitações aos direitos dos indivíduos ou de grupos privados. Essa supremacia é essencial para o funcionamento do Estado democrático de direito, conforme os valores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. O princípio da supremacia do interesse público é a base que justifica a atuação da administração pública em diversas áreas, como no caso das desapropriações, regulações, fiscalizações e até na criação de políticas públicas. Em situações concretas, ele permite que o Estado limite ou modifique direitos privados quando houver um benefício claro para a coletividade. Um exemplo clássico disso ocorre em processos de desapropriação, nos quais o poder público pode tomar a propriedade privada para a construção de obras de infraestrutura essenciais, como rodovias, hospitais e escolas, desde que ofereça uma indenização justa ao proprietário. Nesse caso, o interesse da coletividade em ter acesso a bens e serviços essenciais justifica a intervenção no direito de propriedade individual. A ideia de que o interesse coletivo prevalece sobre o privado também está presente em outras áreas da administração pública, como no direito de regulação e fiscalização. O poder público, por exemplo, pode estabelecer normas e regulamentos que imponham restrições à liberdade econômica dos empresários ou à utilização de recursos naturais, sempre com o intuito de preservar o bem-estar social e o meio ambiente. A limitação da liberdade de ação de empresas, por meio de licenciamento ambiental ou regulamentações trabalhistas, é uma aplicação do princípio da supremacia do interesse público, visando proteger a saúde pública, a segurança e a sustentabilidade para toda a sociedade. Além disso, o princípio também se reflete nas situações em que o Estado atua em defesa de direitos fundamentais da população, como a saúde, educação e segurança. Quando o Estado decide, por exemplo, estabelecer políticas públicas para melhorar o acesso à saúde, pode restringir, temporariamente, certas liberdades individuais para assegurar a proteção da coletividade. O exemplo da pandemia de Covid-19 é uma ilustração clara disso, onde o poder público adotou medidas como o fechamento de comércios e a imposição de quarentena para proteger a saúde pública, mesmo que isso tenha gerado impactos negativos para o setor privado. Em situações de emergência, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado se manifesta ainda mais fortemente. Durante catástrofes naturais ou em períodos de crise econômica, o governo pode adotar medidas extraordinárias que afetam diretamente os direitos de propriedade e liberdade dos indivíduos, mas sempre com a justificativa de que a preservação da ordem pública e a proteção da sociedade como um todo são prioritárias. O Estado pode, por exemplo, expropriar bens privados para atendimento de situações de urgência, como a construção de abrigos para vítimas de desastres, ou determinar a requisição de produtos essenciais em casos de guerra ou escassez. O princípio da supremacia do interesse público também está presente no poder de polícia administrativa, que o Estado exerce para garantir a ordem e o cumprimento das leis. O poder de polícia é a capacidade do Estado de impor restrições aos direitos dos indivíduos para proteger a coletividade. Isso se reflete em ações como a fiscalização de obras, o controle sanitário e a vigilância do cumprimento das normas de segurança pública. O Estado, ao exercer esse poder, pode, por exemplo, interditar um estabelecimento comercial que não cumpra as normas de saúde pública, mesmo que isso implique prejuízo para o empresário e proprietário daquele negócio. Outro exemplo de aplicação do princípio ocorre na atuação do Estado na regulação do mercado e na defesa dos direitos dos consumidores. O governo pode intervir em determinados setores econômicos, como os de energia, transporte e telecomunicações, para garantir que as empresas ofereçam produtos e serviços de qualidade à população, ao mesmo tempo que controlam abusos de poder econômico. O poder regulador do Estado, quando atua para garantir que as empresas não abusem da sua posição de mercado ou do poder sobre os consumidores, é um reflexo claro da supremacia do interesse público. Esse princípio também implica uma limitação da autonomia privada e do direito à propriedade. Ao longo da história,
O conceito de que a propriedade é um direito absoluto foi progressivamente relativizado pela necessidade de atender ao bem comum. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado justifica que, em determinadas situações, o Estado possa intervir no uso da propriedade, seja por meio de políticas urbanísticas que exigem a modificação de áreas para a construção de infraestrutura, seja pela imposição de tributos que busquem corrigir desigualdades sociais ou proteger o meio ambiente. Nesses casos, o benefício coletivo da sociedade como um todo se sobrepõe aos direitos de propriedade individual. No entanto, a aplicação desse princípio não significa que o Estado possa agir de forma arbitrária. O princípio da legalidade, que é outro dos pilares do direito administrativo, impõe que o poder público só possa limitar ou restringir direitos privados quando houver uma justificativa legal e quando as ações forem tomadas de forma proporcional e razoável. O Estado deve agir dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e garantir que suas ações não sejam desproporcionais ou excessivas, de forma a respeitar os direitos fundamentais dos indivíduos. Além disso, é importante ressaltar que a aplicação do princípio da supremacia do interesse público não é absoluta. Em uma sociedade democrática, é necessário que o Estado esteja sujeito a controles e limites, como o controle judicial e o controle legislativo, para garantir que o exercício desse poder não infrinja os direitos constitucionais dos indivíduos. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, estabelece mecanismos de controle do poder público, como a atuação do Ministério Público e a fiscalização pelo Poder Judiciário, para evitar abusos de poder e garantir que o interesse público realmente prevaleça sem prejudicar de forma indevida os direitos individuais. A supremacia do interesse público também está diretamente relacionada à função social da propriedade. O Estado, ao promover o bem-estar coletivo, deve assegurar que os direitos individuais sejam exercidos de maneira que não prejudiquem a sociedade como um todo. A função social da propriedade implica que o uso da propriedade deve estar em conformidade com os interesses da coletividade, garantindo que recursos como terra, imóveis e bens naturais sejam utilizados de forma a beneficiar a sociedade, e não apenas seus proprietários privados. Em síntese, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é essencial para a estrutura do direito administrativo, pois assegura que as ações do Estado sejam orientadas para o bem coletivo e o cumprimento das necessidades sociais. Ao priorizar o interesse público, o Estado pode intervir de forma legítima em áreas como a propriedade, a economia e a saúde, sempre com o objetivo de promover o bem-estar da população. Entretanto, essa supremacia deve ser exercida com equilíbrio, respeitando os direitos individuais e observando os limites legais, a fim de garantir que a atuação do poder público seja justa, proporcional e em conformidade com os princípios constitucionais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!